Começa com um garoto jogando um jogo de MMORPG chamado Cross Reverie, o jogo mais jogado do mundo, onde apenas uma pessoa é reconhecida como o verdadeiro Lorde Demônio, o famoso Diablo. Diablo é um jogador lendário que reina com suas habilidades e equipamentos, ridiculamente poderoso. Eu sou o melhor. O jogador que usa esse personagem se chama Sakamoto Takuma. Algo acontece e meia-noite Takuma acorda em outro mundo, sendo beijado. Ele entra em pânico quando percebe que está no corpo do Diablo. A garota elfa fica feliz, pois sua invocação foi um sucesso. A garota fera comenta que a invocação é dela. A elfa diz que ela tá errada, pois a ideia foi dela de irem para a Torre da Chuva Estelar. Essa torre é um local usado para fazer invocações e realizar o ritual de escravização. Ele começa a acreditar que essas garotas o invocaram para dentro do jogo. Elas ficam pistola e começam a discutir. Ele resolve perguntar para elas, mas fica nervoso, pois percebe que nunca falou com uma garota na vida, já que passou a vida inteira sozinho. No entanto, ele se lembra que falava com garotas que o desafiavam dentro do jogo. Ele decide agir como o Diablo do jogo e diz para elas ficarem quietas, pois estão na presença dele. Fala baixo, Nenk. Elas param de brigar e ficam surpresas ao ver que a invocação delas fala. Você fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele ordena que elas deem as mãos e façam as pazes, mas elas se recusam. Porém, uma magia toma conta delas e são forçadas a darem as mãos. Em seguida, uma coleira aparece no pescoço delas, deixando tanto elas quanto eles surpresos. Logo depois, elas falam que o ritual de escravização foi um sucesso, mas não entendem por que a coleira apareceu nelas e não na invocação. Ele nota que está com o anel do Lorde Demônio, um anel que tem o poder de refletir qualquer magia. Ele ganhou o anel em um evento do jogo. Ele explica que magia não surte efeito nele e que possui o poder de refletir qualquer magia. O ritual de escravização foi refletido nelas mesmas. Bandidinha de... A garota fera fala para eles a seguir, pois vão resolver essa situação na cidade. Para facilitar a comunicação, a elfa diz que se chama Shera e quer se tornar uma aventureira. Nunca vai ser. A outra se chama Ren e quer provar a sua força como uma aventureira e diz para ele emprestar a sua força. Ele também decide se apresentar, porém ele não passa de um perdedor recluso, então decide se apresentar como Diablo, o Lorde Demônio temido por todos. Shera fica super animada porque sua invocação é super rara. Nosso prota não tá entendendo nada, a única coisa que ele sabe é que gostou bastante da Shera. Na cidade de Faltra, eles vão até uma pousada. Nosso prota tá enjoado, essa é a primeira vez que ele vê tanta gente ao vivo. Shera pede para a moça que bote ele no mesmo quarto dela. Ele já fica em choque. O dia mais feliz da minha vida. Elas começam a discutir sobre quem vai dividir o quarto com ele. No fim, acabam os três no mesmo quarto, pois não tinham dinheiro para os outros. Era disso que eu estava falando. O homem fica nervoso só de imaginar a possibilidade de ficar com essas duas na mesma cama. Vai entrar o grosso. Nessa hora, uma mulher aparece. Ela diz que se chama Celestine, a líder da Associação dos Magos. Diablo fala que ela é uma personagem importante, que mantém a barreira que protege a cidade. Ela diz que veio para conversar com a Ren. Lá embaixo, Ren explica a situação em que se encontram. Celestine pergunta se ele consegue libertá-las. Ele diz que se pudesse, já teria libertado as duas. De forma arrogante, Diablo pergunta o que a associação veio fazer ali. Um dos magos fica bravo pela falta de respeito com a Celestine. Ela o chama de Galuk e pede para ele ficar calmo. Calma aí, paizão. Ren diz que não quer ficar no QG da associação e também não quer guardas atrás dela. Celestine diz que quer ajudá-la, pois ela é muito importante para esse mundo. Ren agradece a gentileza, mas diz que pode se cuidar sozinha. Sendo assim, Celestine diz que vai pesquisar uma maneira de libertá-las da coleira e se retira. Diablo acredita que Ren possui um grande segredo que é importante para o enredo do jogo, do tipo que se tivessem descobrido antes, evitaria muitas tragédias. Como ela não quer falar, ele a pega e diz que vai torturá-la. Me ajuda, Yoda! Shera treme na base e prefere ficar comendo. Ele a leva para o quarto e diz que não fará nada que possa matá-la, então é melhor ela contar logo. Ela diz que se contar o seu segredo, ele vai abandoná-la. Ele a empurra na cama e diz que isso não é o suficiente para assustar o Lorde Demônio. Então ele não terá escolha a não ser torturá-la para saber. Cadê o baiano? Não sei de nada. Ela pergunta se ele pretende tirar a honra dela. Ele estava tão focado no enredo do jogo que não percebeu que a jogou na cama. Como ele não quer tocar na pele dela, ele decide tocar na orelha.
orelha, e ela começa a ficar envergonhada. Ela resiste à tortura e diz que não vai contar. Melinda, você não vai me responder, não? Eu não quero responder. Ele dá uma assoprada na orelha e a garota se derrete toda. Mais uma vez, ele percebe que se deixou levar pelo momento e fica nervoso. Ela pergunta se ele não vai fugir, não importa o que aconteça. Ele diz que fará de tudo para ajudá-la. Ele começa a morder a orelha dela e ela fica completamente em choque. Depois disso, ela revela que a alma do Lorde Demônio Krabskull está selada no corpo dela. Diablo fala que esse é o chefe mais poderoso desse jogo. Ela diz que seu objetivo é aniquilar com a alma dele. O Lorde Demônio será liberado quando ela morrer, já que não existe uma forma de extrair a alma sem a morte dela. E Celestine é a única que sabe sobre a ligação dela com o Lorde Demônio. Ele pergunta se a mãe dela também foi hospedeira desse Lorde. Ela revela que essa maldição é hereditária. Ele diz para ela ficar tranquila, pois ele vai acabar com esse Lorde Demônio. Tudo o que precisam fazer é arrumar uma forma de extrair a alma primeiro. Isso a deixa feliz e ela acaba caindo em lágrimas, pois pela primeira vez não foi abandonada. Mais tarde, ele está na praça da cidade. Ele diz que está acostumado a ficar sozinho, tanto nos jogos quanto na vida real, e não está muito confortável em mudar isso do nada. Galuk e outros magos aparecem. Galuk começa a implicar com Diablo, por ele ser um semi-humano. Diablo não tá afim de papo e dá as costas para ele. Galuk não gosta e joga uma garrafa nele. Ele diz que não foi com a cara dele desde o momento em que botou os olhos nele. Ele pega um cristal e o joga no chão, invocando uma grande salamandra de nível 30. A salamandra mostra sua fúria mandando uma baforada de fogo, porém Diablo vem andando pelo fogo tranquilamente. Mais uma vez, a salamandra cospe fogo, mas nada adianta. Nosso prota fala para o cara que um nível 30 não faz nem cócegas nele, pois ele é nível 150. Ele pega seu cajado e ataca, causando uma enorme explosão. Galuk fica tremendo na base e pergunta quem ele é. Ele diz que ele é o Lorde Demônio de outro mundo. Na manhã seguinte, nosso prota acorda. Vendo que não está sonhando, ele fica na dúvida se está no jogo ou em um mundo parecido com o jogo. Ele sente uma sensação estranha e percebe que sua mão esquerda está segurando os melões da Shera. Ele tenta retirar, mas sua mão perde o controle e começa a agir sozinha, deixando ele extremamente nervoso. Shera acorda e fica envergonhada, e diz que ele só pode fazer isso quando escolher ela como mestra. Eu escolho você! Logo depois, enquanto andam pela cidade, nosso prota nota que há muitos semi-humanos na área e pergunta o motivo de não haver humanos. Ren fala que essa zona é onde os semi-humanos vivem. Ele pergunta se nesse mundo a força de alguém é medida através do nível. Ren diz que sim, e conta que ela é uma invocadora de nível 40, e que a guilda para onde vão tem um meio de avaliar o nível da pessoa. E assim que se registrarem como aventureiros, poderão realizar missões. Shera diz que por isso não possui um nível, pois ainda não se registrou. Ren diz que ela é uma fracote, deve ter no máximo nível 10. Vou bater na boca dele, rapaz. Chegando lá, eles vão até o segundo andar. Shera preenche a ficha de registro. Já nosso prota fica nervoso, pois não consegue entender a letra. Tu é analfabeto! Para não ficar por baixo, ele diz que vai dar a honra da Shera preencher a ficha dele. Ela fica muito feliz por ele deixar ela preencher. Esse é o tal do mula. Para concluir o registro, eles precisam deixar uma pequena marca de sangue. Shera já fica com medo. Nosso prota também, porém não quer demonstrar fraqueza e diz para ela parar de ser fresca, pois é apenas uma picadinha. Vira homem, rapaz! Porém, ele acaba cortando demais e espalhando sangue para todo lado. Eles vão até um espelho para medir a força do poder mágico. Shera toca no espelho e canaliza seu poder, fazendo ela refletir seu corpo da cabeça até o peito, o que significa que seu nível é 30. Chega a vez do nosso prota. Quando ele toca no espelho, todo o ambiente escurece e o poder mágico fica descontrolado. Ele retira sua mão e tudo volta ao normal. Nessa hora, uma mulher aparece. Ela diz que se chama Sylvie, mestra da guilda de aventureiros, e chama eles para conversarem. Ela explica que é a primeira vez que o espelho age assim. Ela está ciente que Diablo é muito forte, mas não sabe o nível exato. Ou seja, mesmo que ele se registre, seria difícil dizer qual missão seria boa para ele. Ele pergunta se ela não vai aceitá-lo como aventureiro. Ela diz que provavelmente é mais fraca do que ele e pergunta se ele realmente quer receber ordens dela. Ele fala que a única coisa que importa é o pagamento das missões, e assim eles fecham um acordo. Depois disso, eles ganham sua primeira missão: derrotar uma cobra Madara na floresta devoradora de homens. O cliente é a associação de magos, que precisam dos olhos da cobra para um experimento. Nosso prota fala que seria mais rápido se eles usassem um portal de teletransporte para chegar na floresta mais rápido. No entanto, elas não fazem ideia do que seja isso. Ele percebe que essa é outra diferença entre lá e o jogo. Eles chegam na floresta. Nosso prota tá só tristeza, foram 5 horas de caminhada. Eu estou cansado, chefe. Diferente dos outros, Shera sente algo e diz que há pessoas em cima das árvores. Nosso prota já percebe que eles caíram em uma armadilha. Shera aponta a direção e ele manda fogo para cima deles. Imediatamente, vários elfos caem das árvores. Um deles se chama Celcio. Ele acredita que nosso prota é um mercador de escravos e pede para ele devolver a princesa
Shera do reino de Greenwood. Nosso prota fala que Greenwood é o nome de uma família real élfica, uma história que se passa em algum lugar do jogo. Celcio diz que toda a família está preocupada com ela. Shera não quer saber de sua família e diz que seu irmão só quer que ela tenha um filho dele. Uma boa história, homem. E que a partir de agora vai viver por sua própria conta. Celcio pergunta se ela não é uma escrava. Ela diz que não, pois ela pertence a si mesma. Ele diz que essa situação é complicada, porém ela é muito fraca para viver sozinha. Nosso prota diz que eles acabaram de cometer 3 erros. O primeiro, ele não é um mercador, mas sim um mago. Segundo, a Shera não é uma incapaz, pois ele está a ajudando. E o terceiro erro foi se tornarem seus inimigos. Eles disparam suas flechas no nosso prota, mas as flechas não fazem nem cócegas nele. Celcio pega uma flecha tempestuosa, capaz de penetrar qualquer coisa. Shera fica preocupada e pede para ele correr. A flecha é disparada e pega em cheio nele, mas não causa nenhum arranhão. Diablo demonstra um pouco de seu poder, congelando metade do ambiente. Galo que aparece e diz que os elfos são os inúteis. Nosso prota pergunta se foi ele quem armou toda essa confusão. Ele fica todo sem jeito e diz que apenas avisou aos elfos que a princesa estaria na floresta. Nosso prota se aproxima e fala que da próxima vez que vê-lo, não terá piedade. Mete o pé. Ren pergunta o que Celestine vai achar quando descobrir que ele usou o nome da associação para fazer uma emboscada. Galo que treme igual vara verde e sai correndo. Shera pede para os elfos dar um recado para seu irmão e diz que nunca voltará para casa, que ficará com seus companheiros. Mais tarde, eles estão no quarto enquanto esperam pela Ren, que foi relatar o ocorrido para Celestine. Nosso prota percebe que, diferente do jogo, nesse mundo não existe formas de salvar ou reiniciar o jogo. Por esse motivo, as pessoas normais não se arriscam na tentativa de aumentar o nível. Ele fala que em seu mundo arriscava sua própria vida para subir de nível. Ela pergunta se ele não dá valor à vida que tem. Ele diz que nunca pensou em jogar lá fora, mas não tem certeza se vai conseguir derrotar o Krebs-Kumi, o Lorde Demônio de outro mundo. Shera acredita que o Diablo vai escolher a Ren como sua mestre, já que ele quer derrotar o Lorde Demônio para ajudá-la. Ela o abraça e diz que também precisa dele. Ele acaba caindo na cama e ela fica por cima dele. Enquanto ele segura os melões dela, ele fala que não escolheu a Ren e que um Lorde Demônio nunca obedeceria a elas. Ela começa a ficar envergonhada e pergunta se ele gosta de peitos, pois está sempre olhando para os dela. Não, nada a ver, irmão. Nesse momento, Ren chega no quarto e pega os dois no flagra. Em alguma parte da floresta devoradora de homens, uma misteriosa garota aparece. Na manhã seguinte, Sylvie chama nosso prota e as meninas até a sua sala para uma nova missão, dada pela Celestine, especificamente para eles, e a recompensa é muito boa. É mais de 300 reais. Ren se recusa a participar da missão, pois não quer ficar devendo nada para Celestine, porque o valor não condiz com a missão. Provavelmente Celestine quer se redimir pelo ocorrido com Galuk. Shera comenta que seria uma boa ganhar esse dinheiro, já que a situação dele está precária. Comprar alimento. A missão é simples e 2 pessoas são o suficiente. Sendo assim, Ren decide ficar na cidade enquanto os outros vão. Ao saírem da sala, Shera fala que a missão é apenas ir até a ponte de Ulug e entregar mantimentos. É só isso. O que significa que a recompensa é mais um prêmio de consolação. Ren fica indignada e sai na frente. Quando o Diablo vai fazer o mesmo, um homem de armadura dourada aparece. Belo dia, senhores. O cavaleiro diz que ouviu rumores sobre um demônio chifrudo andando pela cidade com 2 mulheres na coleira. Nosso prota fica em choque com esse boato que está se espalhando. Além disso, os chifres é apenas um acessório de cabeça. A coroa distorcida que permite a pessoa aparecer como Lorde Demônio. Ele retira a coroa e o cavaleiro fica surpreso. Diablo pergunta quem ele é. Eu sou o Douglas. As pessoas dizem que ele é o aventureiro mais casca-grossa da guilda, o famoso Emile, de nível 50. Ele saca sua espada e chama nosso prota por X1. Vem tranquilo, vem tranquilo. Diablo fica impressionado, pois reconhece Emile como um personagem do jogo. Eu conheço esse cachorro. Emile se considera um protetor das mulheres e não vai permitir que Diablo continue escravizando as meninas. Elas tentam explicar a situação, mas ele não dá ouvidos. Ele entra em uma posição chamada de Sword Might, uma técnica que lhe permite aproximar-se do inimigo e acertar um golpe cortante, um ataque bastante usado em PVP. Os jogadores tomam um impulso e fingem que vão atacar, porém atacam de outra forma. Tudo isso deixa nosso prota bastante animado. Emile se aproxima e ataca, mas Diablo se defende e fica surpreso ao ver que ele não cancelou o ataque. Ele recua e entra em outra posição, e fica se gabando de sua vitória. Nosso prota conhece essa técnica e diz que é poderosa, porém demora para ser ativada, e não está acreditando que ele realmente vai usar isso dessa distância. Nosso prota se aproxima e o acerta com o cajado. Emile levanta só o ódio e se recusa a perder. Ele avança novamente e as meninas gritam para eles pararem com a briga. Minutos depois, elas explicam sobre as coleiras e que Diablo está ajudando elas a resolver essa situação. Não sabia.
Emily fica feliz em ouvir isso e fala que se Diablo precisar da ajuda dele é só chamar, e então se retira. No caminho para a ponte de Ulug, Diablo fala que no jogo a ponte é uma fortaleza que protege Faltra de monstros da floresta devoradora de homens. Eles encontram um pequeno lago e Shera chama ele para tomar um banho. O homem fica desesperado só de pensar na ideia de banharem juntos. Deixa de ideia! Ele tenta manter a postura e dá uma bronca nela por pensar nisso no meio da missão. Ela só está entediada e quer fazer algo divertido. Ele comenta que seria bom se acontecesse uma invasão, já que monstros de nível alto costumam aparecer em missões de nível baixo. Ela fica preocupada e o abraça de medo, e o homem fica igual um tomate. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Ele diz que não adianta ser uma aventureira e ter medo do perigo. Não tô com medo não, mas... Ela fala que não pretende ter medo a vida toda, pois quer ser forte para ser capaz de se cuidar sozinha, mas até lá pede para que ele a ajude. Depois disso, eles estão se aproximando do castelo. Os cavaleiros avistam Diablo e já entram em modo de defesa, pois acreditam que ele é um corrompido. Um dos cavaleiros, chamado Boris, percebe que Diablo é um demônio, e que deve ser o demônio que todos estão falando na cidade, o que anda com as meninas encoleiradas. Eu não acredito no que eu ouvi. Shera fala que trouxeram os mantimentos. Diablo pergunta o que está rolando no castelo. Boris diz que centenas de corrompidos estão vindo em direção ao castelo, e as pessoas estão sendo evacuadas para a cidade de Faltra. Diablo fica espantado, já que corrompidos eram chefes no jogo, mas não se lembra de nenhum evento em que eles atacavam em grupo. Ele tenta entender por que os corrompidos estão se arriscando tanto assim, pois mesmo que passem pela ponte de Ulug, não conseguirão invadir Faltra por causa da barreira da Celestine. Shera fala que ultimamente os corrompidos têm aparecido em vários lugares, e há boatos de que querem ressuscitar o Lorde Demônio Krebskull, o que leva Diablo a pensar que eles podem ter descoberto sobre a Ren, e que ela é o principal alvo deles. Boris vai até eles para entregar uma carta como comprovante da missão cumprida. Diablo repreende por tratar de um assunto desses no meio de uma emergência. Boris fala que esse pode ser o seu último dia, e ele quer viver sem nenhum peso na consciência, porém ele está tremendo de medo. Nosso prota pergunta se eles não vão recuar. Boris diz que não pode, pois eles têm que ganhar tempo para que os lavradores consigam chegar até a cidade. Shera olha para nosso prota como quem quer pedir para ele ajudar. Ele bate no peito e diz que vai cuidar disso sozinho. Em Faltra, Ren está voltando para a pousada quando se depara com a Celestine. Ainda no castelo, Diablo aguarda o exército. Não muito distante, a misteriosa garota aparece liderando as tropas. Diablo pede para Shera e Boris recuarem e fecharem o portão. Um dos corrompidos se aproxima e zoa o tamanho do nosso prota. Nosso prota faz uma pequena demonstração de seu poder, jogando-o para longe. Já em Faltra, Celestine conta que expulsou Galuk da associação e pede desculpas pelas ações dele. Ela também diz que Galuk disse que Diablo se apresentou como um Lorde Demônio. Ren fala que ele é um Lorde Demônio de um outro mundo. Mesmo que ele seja um Lorde Demônio de outro mundo, ela duvida que eles possam ser invocados, e que talvez ele seja um corrompido que foi atraído pela alma do Krebskull. Ren discorda completamente, e se lembra dele dizendo que vai acabar com o Krebskull. Nessa hora, Galuk aparece só o ódio e com as mãos manchadas de sangue, pedindo para voltar para a associação. Como desonrou a associação, não tem como ele voltar. Ele começa a surtar e menciona que no fim, aquele homem estava certo. Ele saca um punhal sinistro e um olho aparece. Ele se prepara para se esfaquear. Imediatamente, reinvoca seu monstro para impedi-lo, mas é tarde demais. Uma aura negra cobre todo o corpo dele e um corrompido aparece. Ele diz que se chama Gregory e está animado para levar todos de arrasta para cima. No castelo, Diablo continua derrubando um por um. A comandante resolve entrar em ação e vai até ele. Ela saca sua lança e diz que se chama Edelgard, a mais forte lanceira dos corrompidos. Ela está confiante em suas habilidades e fala que não vai ser derrotada por ele. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ela avança a toda velocidade para cima dele. As pessoas evacuadas conseguem chegar à cidade de Faltra. Na pousada, Gregory fala que conseguiu passar pela barreira da Celestine usando o corpo do Galuk, e que nem ela é capaz de detectar um corrompido camuflado. Os magos se preparam para o ataque e Ren sai correndo com Celestine. Uma explosão acontece e Gregory aparece segurando um dos magos. Elas continuam correndo e acabam em um beco sem saída. Gregory alcança elas, deixando-as encurraladas. Já sabe que perdeu, né? Já era. Ren invoca uma espécie de touro chamado Azulau. Ele empurra Gregory para longe, mas recebe um golpe em cheio e a invocação se desfaz. Para a sorte delas, o protetor das mulheres aparece e com ele, vários aventureiros cercam o corrompido. Brincou com a pessoa errada. No entanto, Gregory não fica nem um pouco preocupado, apenas anseia por um bom entretenimento. Emily avança para atacá-lo, mas ele se defende com tranquilidade. Emily continua atacando, mas o corrompido não sofre nenhum dano. É só isso. Gregory
Gregório libera uma espécie de energia que joga Emily para trás, o que deixa Ren surpresa, e Emily tenta entender o que aconteceu. Ele conta que isso foi magia, pois ele é o melhor mago da floresta devoradora de homens. Emily usa sua habilidade para atacá-lo, mas ele se defende, e também revela que é um ótimo guerreiro, e o ataca com bolas de energia, deixando Emily gravemente ferido. Ren pede para ele fugir, mas o homem leva a sério o título de protetor das mulheres e se recusa a abandoná-las. Gado demais! E mais uma vez, Gregório o ataca. No castelo, Edelgard está metendo a braba para cima do nosso prota. Ele se defende numa boa e acredita que ela seja no mínimo nível 80. Ele mantém distância e fala que com o poder que ela tem, não será capaz de derrotá-lo. Ela ergue sua lança e uma energia começa a fluir. Diablo reconhece a técnica. Um ataque poderoso que consome os pontos de vida da pessoa. Mesmo assim, o homem não treme na base e promete não mexer o músculo durante o ataque dela. Ela avança e o ataca mais de uma vez, mas nosso prota permanece intacto. Ela fica surpresa por ele ainda estar de pé. Mesmo no limite, ela não recua de jeito nenhum, o que deixa Diablo pensativo a respeito. Nessa hora, Boris avisa que chegou o mensageiro da cidade dizendo que Celestine está sendo atacada por um corrompido. Shera completa dizendo que Ren também está com ela. Diablo entra em choque e descobre que o objetivo dos corrompidos é eliminar Celestine para derrubar a barreira para que a tropa de corrompidos entre na cidade. Vendo que não tem alternativa, ele pretende usar magia superior para acabar logo com essa treta e voltar para a cidade o mais rápido possível. Ele não liga para os corrompidos, mas pede para Edelgard recuar se não quiser bater as botas hoje. Ela fala que almeja a ressurreição do Lorde Demônio, por esse motivo não vai desistir. Tô te falando. Ele diz que ele é o único e verdadeiro Lorde Demônio. Entendeu, mano? Em seguida, ele cria uma pequena bola de energia que toca o chão e uma grande explosão acontece, varrendo metade do ambiente e levando todos os corrompidos de arrasta para cima. Edelgard consegue sobreviver, mas fica só o pó da rabiola. Ele fica impressionado por ela ter conseguido sobreviver a esse ataque. Nosso prota percebe que não vai conseguir chegar na cidade a tempo, então ele decide tentar usar magia de retorno. Ele espera que dê certo, igual no jogo. Ele tenta e acaba conseguindo. Na cidade, os companheiros de Emily foram massacrados. Mesmo com o corpo detonado, Emily ainda se mantém de pé. Gregório se prepara para finalizá-lo de uma vez, mas é atacado por uma magia de vento. Diablo aparece só o ódio. Vendo a situação da Ren, imediatamente Shera corre para abraçá-la. Diablo reconhece o esforço de Emily e diz que agora é ele quem vai cuidar da situação. Ele pega um frasco e pede para Celestine usar para curar Emily. Ela pergunta se ele vai mesmo lutar contra um corrompido só para protegê-los. Diablo fala que vai apenas dar uma lição nele por ter atacado sua base e pede para ela não confundir as coisas. No fim, ela percebe que também existem Lorde Demônios que são bons. Gregório fica pistola pelo ataque que levou. Diablo percebe que ele é um mago, mas que também tem habilidades de um guerreiro. No jogo, ele seria um mago de combate. Diablo já acaba com a felicidade dele revelando que Edelgard não virá, pois ele a deixou em uma situação bastante precária. E que também eliminou metade do exército dos corrompidos. Gregório não acredita e já manda seu ataque. Diablo usa seu anel e a magia é repelida. Gregório fica tentando entender o que aconteceu. Diablo o ataca novamente, deixando-o numa situação bastante desconfortável. Gregório cria uma esfera de energia e ataca, mas a magia é repelida e a pressão do ataque começa a esmagá-lo. Diablo mostra como é que se faz magia e cria uma esfera 5 vezes maior e manda para cima dele. A pressão é tão grande que ele começa a chorar e implorar por sua vida. Diablo não quer saber e diz que ele vai pagar com sua vida pelas mortes que causou. Eu não vou aguentar mais. Ele cria uma mini esfera e Gregório é sugado para dentro dela, ficando selado em uma dimensão de trevas por toda a eternidade. Shera corre até ele e o abraça enquanto chora. Ren também se aproxima e o agradece com os olhos cheios de lágrimas, acreditando mais ainda que ele será capaz de salvá-la. Ele fica nervoso e pensando no que um Lorde Demônio diria em uma situação como essa. Ele olha para a coleira de escravização e fala que ela pertence a ele, o que significa que ele apenas protegia o que é dele e nada mais do que isso. Ela fica feliz por ouvir que pertence a ele. Dá até um arrepio, cê é louco. Shera também diz que pertence a ele, enquanto esfrega seus melões nele, deixando o homem na maior paz de espírito. Ele acaba batendo a cabeça nos melões da Ren e desmaia por não ter um bom amortecedor. 10 dias depois, nosso prota ainda tá relaxando na cama, se recuperando da mana que perdeu durante a batalha. Descansar, né? Shera tá no quarto e o chama para fazer alguma missão, pois ela está entediada. Ele só quer ficar na cama e aproveitar a paz do momento. Ela pula em cima dele e o homem fica desesperado quando nota que ela está apenas com as roupas de baixo. Ela fala que está vestida assim porque a Sylvie disse que isso deixa qualquer homem motivado. É verdade.
Ren entra no quarto só ódio porque ela tá vestida assim. Ela dá uma voadora e derruba a Shera, e diz para ela ficar no mínimo uns 30 metros de distância do nosso prota. Ele fica sem reação e sem saber o que fazer. Shera se levanta e agarra o nosso prota. Ren fica incomodada porque Shera fica esfregando seus melões o tempo todo nele. Ela diz que não tem culpa, já que seus melões ficam na frente, e tira sarro com a cara da Ren, dizendo que ela esfrega apenas as costas, porque tem melões pequenos. Ren quer provar o contrário, e mesmo envergonhada, abraça ele. Diablo fala que dá para sentir um pouco das costelas. Sylvie entra no quarto e Ren desgruda do nosso prota na hora. Minutos depois, Sylvie conta que o governador da cidade recebeu um pedido para Shera ser devolvida ao reino dos elfos, e se ela não for devolvida em 10 dias, vão declarar guerra. E a missão que ela trouxe para nosso prota é a de impedir que essa guerra aconteça. Sylvie pergunta o que ele vai fazer a respeito. Nosso prota fica sem reação e preocupado em como vai fazer para impedir essa guerra. E para piorar, o príncipe Kera, do reino de Greenwood, colocou uma recompensa pela captura da Shera, uma quantia que permite a um plebeu deixar de trabalhar pelo resto da vida. Vou bater na boca dele, rapaz. Como ela pode ser atacada a qualquer momento por alguém, o ideal é que ela não saia da pousada. Shera fica triste por ouvir tudo isso. Tô triste. Já nosso prota fica transbordando de raiva. Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Ele fala que ela pode andar tranquilamente pela cidade, pois não vai deixar ninguém encostar um dedo nela. E sobre o reino de Greenwood, ele decide falar com o governador para buscar informações e impedir a guerra. Shera fica tão emocionada que pula nele e o agradece. No caminho até o governador, Sylvie revela que ele é considerado o herói da cidade. O homem não brinca em serviço, e há 30 anos, quando o Lorde Demônio estava livre, ele lutou nas linhas de frente e cancelou o CPF de vários corrompidos sozinho. Nosso prota pergunta qual é o nível dele. Ela conta que ela não sabe, pois ele não é um aventureiro e até onde sabe, ele nunca foi avaliado. No entanto, dizem que ele é um homem bem rígido e tem uma presença assustadora. Por esse motivo, Sylvie pede para ele tomar cuidado e medir suas palavras quando for falar com o governador. Logo depois, já na presença do governador, nosso prota começa a suar frio. Sylvie conta que nosso prota aceitou a missão e que veio atrás de mais informações. O homem é bem frio e fala que já disse tudo o que tinha que falar. Sylvie pede para ele se apresentar. Ele se levanta e diz que é o Tenente General Galford e que foi o próprio rei que deixou a cidade de Faltra sob seus cuidados. As meninas também se apresentam e chega a vez do nosso prota. O homem começa a tremer na base e fica em um conflito mental, pensando em como falar sem provocá-lo. Ele entra no modo sério, se apresenta e fala que veio para ouvi-lo. Imediatamente, ele comemora por conseguir falar normalmente. Ufa! Galford pergunta se é verdade que nosso prota é um lorde de outro mundo. A arrogância toma conta e nosso prota pergunta se ele quer ser reduzido a cinzas para poder acreditar. Tá maluco? Na hora, as meninas ficam sem reação e vendo a cagada que fez, nosso prota paralisa na hora. Galford não se incomoda e pede para eles olharem para o mapa atrás deles. A sudeste da cidade fica o lago de Sépia e ao leste é onde fica a floresta dos elfos. E considerando as forças do reino de Greenwood, é provável que o exército deles possua no máximo 100 soldados. Apesar do número ser pequeno, os elfos são malandros na arte de se esconder nas árvores e fazer emboscadas, e o governador teme muitas baixas desnecessárias. Como ele odeia perder seus homens por nada, ele quer usar nosso prota nessa missão, mas confessa que tudo seria resolvido se nosso prota entregasse a princesa Shera, e é claro que nosso prota vai contra essa ideia. Isso simplesmente não é possível. Galford pergunta para Shera o motivo dela largar sua vida de luxo e se colocar em perigo apenas para ser uma aventureira. Ela diz que quer descobrir sozinha o seu próprio valor no mundo, sem a interferência de sua família. Galford não simpatiza com a visão dela, mas fará questão de se lembrar disso. Nosso prota manda a real e fala que Shera não precisa da simpatia de ninguém, pois ela é livre para escolher o seu próprio caminho. Entendeu, mano? O governador entende o recado e diz que deixará tudo nas mãos do nosso prota. Ele fala que o rei também designou uma pessoa da capital para auxiliá-los. Essa pessoa entra na sala e se apresenta. Seu nome é Alicia, uma cavaleira imperial. No jogo, apenas pessoas poderosas e com linhagem virava cavaleira imperial, mas nosso prota não se lembra de ter visto ela no jogo. Ren comenta que é raro ver uma mulher nessa posição, geralmente são todos homens. No entanto, Alicia diz que ainda há muita coisa para ela aprender. Ela pega um saco de dinheiro e entrega para Sylvie, a pedido do rei, como reparação pelas mortes dos aventureiros no incidente dos corrompidos. Ela vai até a Shera e com toda a sua graciosidade, ela diz que vai fazer o seu melhor para juntas deixarem
ficarem todos felizes. Vendo que ela tem uma boa comunicação e consegue se aproximar de qualquer desconhecido com facilidade, nosso prota percebe que ela é perigosa e o homem congela. Alicia tem um grande respeito pelo nosso prota, pois ele defendeu a ponte de Ulug e a cidade de Faltra dos Corrompidos. Ela sabe que nosso prota é forte e não precisa dela, mas pede sua permissão para acompanhá-lo na missão. Ele entra em pânico, com medo de falar e sua máscara de Lorde ser descoberto por ela. Ele diz que ela pode fazer o que quiser, e na tentativa de assustá-la, ele diz que se ela não quiser morrer, só deve falar com ele quando for necessário. Ainda assim, ela fica animada e fala que dará até a sua vida para não incomodá-lo. Depois disso, eles vão em direção a um ferreiro. Ren fala que ele não vai encontrar nessa cidade uma arma ainda mais forte que o cajado que ele já possui. Durante as batalhas que teve, ele percebeu que todos aqui possuíam um nível muito baixo comparado ao jogo, e ele não quer matar algum inimigo por acidente na frente de um cavaleiro imperial. Por esse motivo, ele precisa de uma arma que facilite sua luta com os inimigos. Eles chegam na loja do ferreiro. Minutos depois, ele aparece com uma grande foice. Era disso que eu estava falando. Alicia pergunta o que eles vão fazer agora. Diablo pretende comprar alguns itens para fazer algumas poções. Shera sai correndo na frente. Alicia fica preocupada dela acabar caindo e tenta alcançá-la. Nessa hora, uma granada é jogada, espalhando fumaça para todo lado. Diablo usa sua foice para dissipar a fumaça e se deparam com a Shera sendo levada por caçadores de recompensa. Mais 2 caçadores aparecem para impedi-los de avançar. Diablo não perde tempo e os joga contra a parede. Outro caçador sai do beco e tenta atacá-lo por trás, mas Alicia o defende. Outro caçador fica no beco de Tocaia, só esperando uma oportunidade. Por seu azar, Ren aparece atrás dele e o golpeia em cheio. Alicia fala para o nosso prota seguir em frente, pois ela e a Ren cuidarão deles. Sem pensar 2 vezes, ele sai disparado. Ele entra em um beco onde Shera está sendo levada. Os caçadores percebem a sua presença e começam a se preocupar. Quando já estão quase alcançando a saída, Emily aparece e os ataca, salvando Shera. Logo depois, os caçadores são amarrados e Shera agradece Emily. Ren comenta que foi uma surpresa ele estar passando por esse beco. Ele se gaba dizendo que consegue sentir a quilômetros o cheiro de uma mulher em perigo. Elas ficam assustadas e nosso prota pede para ele não fazer nada que o ponha na cadeia. Emily estava só brincando e revela que soube da recompensa pela Shera e decidiu procurá-la para protegê-la. Tudo que ele quer é retribuir o nosso prota por ter salvado ele naquele dia. Nosso prota pergunta se ele vai matar os sequestradores. Emily fala que vai ensiná-los o valor das mulheres, para nunca mais sequestrarem nenhuma mulher de novo. Ele os pega e se retira. Nosso prota pede para Shera não se afastar mais do seu lado. Ela o abraça e o agradece por salvá-la. Ela conta que ficou com medo no início, mas ficou aliviada quando o viu correndo atrás dela. Ren também se aproxima e fala que mesmo sem o uso de magia, ele é muito forte. Ele fala que isso é óbvio, aliás, ele é um Lorde Demônio. Eu sou o melhor. Alicia se curva e pede perdão para ele, pois se sente culpada pelo sequestro. Shera diz que ela não tem culpa. Nosso prota manda ela ficar de boa, pois para começo de conversa, nem pediu a ajuda dela. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Nesse caso, ela pergunta como pode ser útil. Alicia leva seu trabalho muito a sério e ele percebe que ela precisa aprender a relaxar. Por esse motivo, ele pede para ela se perdoar e não focar tanto em produzir resultados. Ela acaba entendendo tudo errado e com toda a sua intensidade, ela diz que vai fazer o possível para que ele a perdoe por não ter sido útil. É burro, cara, que loucura. Em seguida, Ren sugere para irem logo para a Floresta dos Elfos. Porém, a fome bate e a barriga da Alicia começa a roncar, deixando ela envergonhada. Tô cagado de fome. Eles decidem ir até a pousada para comer alguma coisa. Já na pousada, eles encontram a Celestine. Oi, meu chapa. Ela comenta que pode ter uma possibilidade de tirar as coleiras delas e explica que amanhã uma caravana montará um mercado de escravos na praça central. E tanto as coleiras de escravos comuns como a de escravização mágica são a mesma coisa no nível mágico. Alicia diz que impedir a guerra deve ser a prioridade no momento. Nosso prota tá confiante e acredita que vai resolver o problema com os elfos num estalar de dedos. Sendo assim, ele não vê problema em dar uma passada para ver essa situação primeiro. Chegando lá, nosso prota parece incomodado. Como ele vivia no Japão, só via esses mercados em jogos e mangás. E só de pensar em ver uma mulher acorrentada, o homem já fica nervoso. E também não quer deixar que isso afete sua interpretação de Lorde. Eles entram e se deparam com algumas garotas feras. Porém, tudo é bem diferente de como nosso prota imaginava. Ainda bem. A responsável pelo mercado aparece
conhece, ela se chama Médius. Ela percebe as coleiras nas meninas e, como elas são bonitas, adoraria comprá-las. Ele fica irritado e deixa claro que elas não são escravas. Em seguida, ela fica impressionada quando nota que nosso prota tem uma imensa corrente de poder mágico. Ele fica perdido e não faz ideia do que ela tá falando. Shera revela que também pode ver essa corrente de poder mágico avassalador que ele tem. Depois disso, eles entregam para ela uma carta da Celestine, onde explica toda a situação das meninas. É a primeira vez que ela lida com o feitiço refletido, mas pela recomendação da Celestine, ela vai tentar remover as coleiras, o que deixa elas animadas com a notícia. Médius percebe que a Ren também tem uma corrente de poder mágico interessante e sinistra, e pergunta se ela fez algo que poderia tê-la engravidado de um demônio. Tá maluca? Na hora, ela fica toda vermelha de vergonha. Shera fica sem reação e acusa nosso prota de ter feito isso na noite em que ficou a sós com a Ren no quarto. Eu não assumo esse BO. Médius comenta que é estranho sentir a energia de um corrompido em uma garota fera. Diablo perde a paciência e pede para ela mostrar logo como remover as coleiras. Removê-las é um segredo comercial e ela pretende mostrar o mínimo possível. Nesse caso, Alicia decide ficar do lado de fora da tenda. Ren não tá se sentindo muito bem e decide ir com ela. Antes de sair, Ren pergunta se Shera também consegue ver a energia transbordando do corpo dela. Ela diz que sim, por esse motivo pensou que ela fosse uma aventureira muito forte. Nosso prota fica preocupado, já que por pouco o segredo do Lorde Demônio é revelado. Lá fora, Alicia teve a sensação de que Médius consegue ver seu interior. Isso a deixou com medo. Mesmo que os cavaleiros imperiais sejam honestos, quanto mais você tenta ser justa, mais suas mentiras se acumulam. Ren acaba dizendo que teme que seu segredo seja revelado. Na tentativa de animá-la, Alicia resolve fazer uma brincadeira infantil da sua terra natal, que dizem guardar os seus segredos. Ela pede para Ren fechar os olhos e pega a mão dela. Ela faz o desenho imaginário de uma caixa e usa sua mão para tampar a caixa, assim protegendo os segredos. De repente, a mão de Ren brilha, deixando Alicia assustada. Ren diz que sentiu por um leve momento uma espécie de calor na sua mão. Como é a primeira vez que ela faz essa brincadeira com o mago, Alicia acredita que alguma magia é ativada quando envolve o poder mágico. Ren fica um pouco mais animada e agradece ela por isso. Muito obrigado! Dentro da tenda, Shera usa apenas roupas de baixo para começar o ritual. Nosso prota já fica nervoso ao vê-la assim. Não vai dar não. Médius vai ensiná-lo a ver a corrente de poder mágico da Shera. Como ele pode usar magia, mesmo que ele não veja a corrente, é normal senti-la. Ele a toca, mas nada acontece. Para dar certo, ele visualiza a Shera como se fosse seu cajado invocando uma magia. Ao fazer isso, ele sente o ponto onde a corrente de magia se concentra. Em seguida, ele precisa tocar no ponto exato da corrente. Ele consegue ver a corrente, mas ela parece não ter fim. Agora que ele consegue ver, é necessário que ele ponha seu poder mágico dentro dela. Para isso, ele põe sua mão na barriga dela e insere seu poder mágico. Vai entrar o grosso. Shera faz um escândalo, falando coisas estranhas. Ai, que delícia! Lá fora, as duas escutam e ficam imaginando que está acontecendo outra coisa lá dentro. Eu não acredito no que eu ouvi. Mais tarde, já na pousada, o experimento foi um fracasso. O problema começou depois que nosso prota conseguiu enxergar a corrente. A corrente emitida pelas coleiras mágicas são vários fios em uma sala infinita, e os fios estão embaraçados entre si. Ele precisa desembaraçar fio por fio, mas como a sala é escura, ele tem dificuldade para vê-los diretamente. E para piorar, ele só consegue ficar nesse espaço prendendo sua respiração. Não consegue, né? Ren percebe que nosso prota está exausto, diferente da Shera. Shera conta que apenas ficou deitada, enquanto a essência do nosso prota percorria seu corpo, e agora está cheia de energia. Eu vou bater uma laje do tamanho do mundo, tá ligado? Nosso prota começa a pegar no sono, quando a Ren pergunta onde Alicia vai dormir. O homem desperta na hora e já imagina a melhor noite com as três. Porém, ele também fica preocupado, já que não tem energia o suficiente para isso. Fraqueza. Alicia reservou o quarto ao lado, e quando vai se retirar, eles escutam um lindo som de uma flauta. Imediatamente, Shera reconhece o som e fica nervosa. A porta se abre e um elfo aparece. Ele diz que se chama Kera, o irmão mais velho da Shera e príncipe herdeiro de Greenwood, o que deixa todo mundo surpreso. Ele pede para Shera voltar com ele para casa. Assustada, ela dá uma recuada para trás. Nosso prota vai até ele, querendo saber se foi ele que botou a recompensa pela cabeça dela e a colocou em perigo.
amigo. Vou bater na boca dele. Ele fala que tudo foi um mal entendido e que na verdade tá feliz que todos eles estejam bem. Alicia comenta sobre a guerra que acontecerá se Shera não for entregue. Kera diz que não tem a intenção de guerrear com os humanos. A verdade é que seu pai se preocupa demais com a Shera e acabou tomando uma decisão precipitada e pede perdão pelas ações do pai. Shera fala que seu irmão tá agindo estranho. Não, se você quer dar, você fala. Ele diz que foi um tolo e que percebeu o valor dela só depois que a perdeu. Ren não sabe se ele está falando a verdade ou não, mas manda real dizendo que Shera é quem escolhe se vai voltar para casa ou ficar aqui. Ele afirma que seus sentimentos são verdadeiros. É a verdade. E diz que vai embora, mas amanhã voltará para saber se Shera realmente quer ficar ou não. Diablo pergunta o que ele vai fazer se ela decidir ficar. Ele fala que vai respeitar a decisão dela e também pergunta o que nosso prota vai fazer se ela quiser ir embora. Nosso prota tá confiante na decisão dela, mas afirma que apoiará qualquer decisão que ela tomar. Mais tarde, Shera tá na janela observando a lua. Ren acaba acordando e resolve se juntar a ela para bater um papo. Ela pergunta se Shera vai voltar para casa. Shera já tomou sua decisão no momento em que saiu da nação dos elfos e não pretende voltar. Ainda assim, ela se lembrou de várias coisas de sua terra natal e isso a deixou nostálgica. Nosso prota tá acordado escutando toda a conversa. Agora que ela não será mais caçada, Shera não precisa mais se aventurar ou ir de um lugar para o outro. Sendo assim, Ren pergunta o que ela vai fazer. Ela ainda quer continuar se aventurando e também quer abrir um café. Ela até se imagina sendo a dona, a Ren a garçonete e o nosso prota o responsável pelos copos. Ren pergunta por que ela está envolvendo eles no sonho dela. Eles foram os primeiros amigos que ela fez depois de sair de sua terra natal e que agora os dois são família para ela. Infelizmente, Ren diz que não pode participar desse futuro da Shera agora e explica que está atolada em um grande problema. Um problema que às vezes dá vontade dela desistir de tudo. No entanto, Diablo tem o poder para fazer algo a respeito e se Shera ainda quiser recebê-la depois de resolver esse problema, ficará feliz em se juntar a ela no café. Shera fica tão feliz que acaba empurrando ela na cama. Ela põe a mão na barriga dela e diz que vai inserir seu poder mágico dentro dela, assim como o nosso prota fez, deixando o nosso prota numa situação difícil para dormir. Eu quero dormir! Em outro lugar, no topo de uma árvore, Kera tá tocando sua flauta. Ao terminar, ele mostra sua verdadeira face e fala que amanhã, nesse mesmo horário, a Shera será dele e irá carregar o seu filho. Durante a noite, nosso prota tem um sonho de quando era criança. Ele está jogando no parque com seus amigos. Eles dizem que ele realmente é muito forte no jogo. Nosso prota pergunta se eles querem alguns equipamentos para ficarem mais fortes. Eles aceitam e ficam felizes. No dia seguinte, nosso prota vai novamente até o parque. Antes de se aproximar, ele escuta os garotos zombando dele e dizem que agora possuem equipamentos fortes e não vão mais precisar dele. Nosso prota acorda e está sendo esmagado pelas garotas. Mais tarde, Ren diz que vai até a Celestine avisar sobre o ocorrido com o príncipe na noite anterior, e Alicia diz que vai avisar o governador. Elas dizem para eles tomarem cuidado, pois o príncipe virá mais tarde resolver a treta. Deixa comigo! Nosso prota diz para elas ficarem tranquilas, pois não importa o que aconteça, ele não vai entregar a Shera. E Shera diz que vai falar para seu irmão que não vai voltar, em alto e bom som. Nosso prota aproveita o momento livre para tentar fazer algumas poções. Shera fica animada com a ideia. Após pegar os materiais na mão, ele fica sem saber o que fazer, pois no jogo era só combinar, já aqui ele não sabe como fazer. Shera fica observando ele. Quando ele olha para ela, perde totalmente a concentração. Shera diz que ele é incrível por fazer uma porção tão rápido. Ele não percebeu, mas acabou fazendo uma, e não entende como isso aconteceu. Então ele percebe que é só ficar olhando para a Shera que vai acabar criando as porções sem querer. Ele diz para ela observar bem a criação das porções, pois assim ele pode ficar olhando para ela. Ele acaba criando várias porções e Shera começa a elogiar ele. Ele deixa escapar um leve sorriso e Shera percebe. Ela diz que adorou a cara que ele fez, pois ele sempre está sério. Nosso prota percebe que essa é a primeira vez que ele ri, desde que veio para esse mundo, e diz para si mesmo que talvez um dia ele consiga falar normalmente com as pessoas, sem precisar ficar bancando o Lorde. Ele fala para Shera que seria legal se momentos como esse durassem para sempre, e fica em choque com as próprias palavras. Shera vai falar algo, porém a flauta é tocada e ela fica estranha. Nosso prota olha pela janela e vê que os elfos chegaram. Shera diz que precisa dizer algo para ele, e diz que vai voltar para casa. Nosso prota fica em choque. Deixa de ideia!
Ele pergunta se ela não vai se despedir da Ren. Ela diz que precisa voltar para casa imediatamente. O príncipe a recebe na carruagem e diz para nosso prota que ele prometeu respeitar a decisão da Shera. Então eles vão embora. Nosso prota fica sem reação. Minutos depois, as meninas voltam e o encontram parado no meio da rua. Ele, só tristeza, diz que Shera foi embora. Ren pergunta se ele não vai fazer nada a respeito. Não há nada a ser feito e ele diz que vai dormir. No quarto, ele se pergunta o que aconteceu, pois Shera não é do tipo que mentiria para ele, e se pergunta se ele fez alguma coisa errada. Do lado de fora, Ren ouve ele se lamentando e também fica triste. Minutos depois, ela entra no quarto e pergunta por quanto tempo ele pretende ficar assim, e se não vai salvar a Shera. Ela diz que Shera não sabe mentir ou fingir sentimentos. Se ela soubesse, não teria uma vida tão difícil assim. Então, acredita que Shera pode estar sendo controlada. Nosso prota diz que acredita no mesmo, pois quando o príncipe chegou, tocou novamente a flauta, e foi aí que a Shera ficou estranha. Então é possível que a flauta tenha algum poder, mas ele diz para si mesmo que não acredita 100% nisso, pois no jogo não existia essa flauta, então ele acredita que apenas entendeu os sentimentos dela errado, e que na verdade ela nem queria ser sua amiga, como todos em sua infância. Ren diz que acredita na Shera, e mesmo que isso não tenha sido causado por mágica, Shera deve estar apenas iludida, e diz que vai salvá-la, e pergunta o que o nosso prota vai fazer. Ele se levanta e zangado pergunta por que ela vai fazer isso. Ela diz que é porque a Shera é sua amiga. Nesse momento, nosso prota tem algumas lembranças da Shera sendo gentil e amorosa com ele. Ele diz para Ren que ela é uma das que invocou ele nesse mundo, então pergunta se ela deseja usar o poder dele. Ela diz que sim. Ele se levanta e diz que para cumprir esse desejo dela, irá mostrá-la um pouco do seu poder. Alice aparece e diz que também vai com eles. Já na floresta, em uma tenda, Shera está acorrentada. Ele diz que é inútil ela tentar qualquer coisa, pois essa flauta é uma técnica secreta dos elfos. Ele adicionou um feitiço que reescreve a vontade dela para o que ele quer. Ele ativa o feitiço e diz que a partir de agora ela vai responder todas as perguntas dele. Ele pergunta que tipo de ordens ela recebeu do nosso prota por conta do colar de escravização nesses últimos tempos. Ela diz que recebeu apenas uma ordem, no dia em que o invocou, quando ele mandou ela fazer as pazes com a Ren. Ele diz que agora vai ensinar a quem ela pertence de verdade. Na floresta ocorre uma grande explosão que treme tudo. O príncipe derruba um pote e dentro do pote sai um slime. Ele diz para ela não se preocupar, pois essa espécie só consome tecido. Ela pergunta o que ele vai fazer após isso. Ele diz que ela estará pronta para gerar o seu herdeiro. Caramba! Ela diz que o odeia. Ele fica bravo e diz que vai reescrever a sua vontade para ela se entregar para ele. Nosso prota chega bem na hora e pede desculpas por tê-la feito esperar. Tô cheio de saudade de tu, me abandonou. Ele diz que estava errado e que deveria ter impedido a Shera de ir embora, mesmo que tivesse que destruir a cidade inteira. Ele a liberta das correntes. O príncipe pergunta o que os guardas estão fazendo que ainda não chegaram. Nosso prota pergunta se ele não escutou o barulho lá fora. A floresta está em chamas e os guardas estão só o pó da rabiola. Quebrou o meu braço, velho! O príncipe diz que isso é um incidente internacional e pergunta se nosso prota quer uma guerra. Nosso prota diz que só veio perguntar se Shera vai embora com o príncipe ou com ele. O príncipe aproveita e ativa o feitiço e pergunta o que Shera quer. Ela diz que vai voltar com o príncipe para junto de sua família. O príncipe começa a comemorar, porém nosso prota diz que como dono do colar de escravização, ele ordena que Shera expresse seus reais sentimentos, sem a interferência de qualquer magia. O colar entra em batalha com o feitiço. No fim, Shera, às lágrimas, diz que quer ser livre e que quer ficar com a Ren e o nosso prota. O príncipe fica se mordendo de raiva. Brincou com a pessoa errada. Ele pega um cristal de invocação e diz que sentencia todos ali à morte. Nosso prota vai à frente e aceita o desafio e diz que vai fazer ele pagar por tudo isso. O príncipe invoca um monstro e o chama de Hydra, o trunfo secreto dos elfos. Shera, tremendo de medo, pede para nosso prota fugir e revela que essa é uma criatura da família real há gerações, uma divindade guardiã. Ele pede para elas se afastarem e que vai dar um jeito nisso. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! O príncipe fala para Hydra atacar e ela quase o acerta. Tá maluca? Mostrando que ele não tem total controle. Tanto a Hydra como a flauta não existiam no jogo, o que faz nosso prota acreditar que é possível que as futuras atualizações do jogo já estejam implementadas nesse mundo, o que deixa ele empolgado. Ele ergue seu cajado e ataca com uma chuva de pedras. Olha a pedra! Porém, ela possui uma alta regeneração, o que deixa ele preocupado. Em seguida, ela
revida com um vórtex de vento. Para o azar do nosso prota, esse foi um ataque puramente elemental, o que significa que a reflexão mágica e a redução de danos dele não vai funcionar. E para piorar, essa invocação possui mais do que um elemento. De repente, ela manda vários ataques elementais de uma só vez, mas ele consegue fugir a tempo. Ela ataca de novo, causando uma destruição em várias direções. Nosso prota tenta descobrir uma fraqueza para derrotá-la. Shera conta que ouviu que a Hydra tem um núcleo em algum lugar do corpo e que se destruí-lo, ela retorna para o cristal. Ainda assim, o príncipe fala que ele fica se movendo pelo corpo e não é nada fácil encontrá-lo. Ela continua atacando e nosso prota corre para debaixo dela. Ele diz que não pretende procurar o núcleo e dispara um potente ataque de eletricidade, assim a derrotando. É doido! O príncipe treme na base e pergunta quem ele é afinal. Ele diz o seu nome e diz que é um Lorde Demônio de outro mundo, o mais forte de todos, e fala que vai mandá-lo de Vasco. Celcio aparece e se coloca na frente, e Shera o impede. Apesar dela ainda odiar, ela diz que ele é a sua família. O príncipe vira o rosto e sai correndo. No entanto, é finalizado por alguém. Shera grita desesperada. De repente, Galford aparece com um exército. Celcio, tomado pela fúria, avança para atacá-lo, mas nem enxerga o que lhe atinge. Galford pede para o exército exterminar o restante dos elfos na floresta e pede para pegarem a princesa. Nosso prota percebe que tudo era parte de um plano. Galford ia fazer ele lutar contra os elfos para ter uma justificativa para tomar o reino de Greenwood. Galford fala que se ele intervir, também vai ser eliminado e o prende numa espécie de barreira. Ele tenta sair, mas não conhece a magia e não consegue. Galford explica que é uma magia desenvolvida para capturar monstros gigantes. Alicia pergunta por que ele está fazendo isso. Ele diz que está apenas fazendo o seu trabalho como governante de Faltra. Ela saca sua espada para impedi-lo e num piscar de olhos a lâmina é quebrada, deixando nosso prota espantado e percebe que Galford superou os limites humanos e sem dúvida está acima do nível 100. Alicia fica em choque. Para escapar, nosso prota tenta encontrar a fonte da corrente de poder mágico da barreira. Ele consegue encontrá-la e a barreira é quebrada. Galford fica impressionado. É possível. E então saca sua espada. Nosso prota lança uma explosão. Galford sai ileso e tenta atacá-lo e manda uma sequência de ataques. Nosso prota tenta se esquivar, mas é pego em alguns. Ele tenta manter distância, mas Galford não dá tempo nem para ele respirar e não pretende dar espaço, pois sabe que ele é um mago. Porém, ele consegue colocar uma armadilha no chão que atinge Galford. É um feitiço que explode quando alguém o toca. Ele prepara vários que ficam invisíveis. Galford menciona que já faz 30 anos que ninguém o fere. Ele usa passos rápidos para se aproximar, mas acaba pisando em algumas armadilhas, criando uma abertura. Nosso prota aproveita a chance e usa um feitiço para o congelar. Porém, ele quebra o gelo e avança para cima dele. Nosso prota percebe que Galford criou essa abertura de propósito, pois como acabou de usar magia, seu corpo não se move tão rapidamente. De repente, uma explosão de ataques acontece e Galford varre o chão com seu corpo. Nosso prota levou um pequeno corte, mas conseguiu revidar por pouco. Ele menciona que a última habilidade que Galford usou se chama Calor Sônico, aprendida no nível 120, e que ele é o inimigo mais poderoso que já enfrentou nesse mundo. Ele se levanta e pergunta onde está o golpe de misericórdia. Nosso prota fica surpreso que ele ainda consegue ficar em pé. Ele acredita que se Galford achar que a luta foi equilibrada, virá atrás dele novamente. Para isso não acontecer, ele tenta intimidá-lo. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Ele dá a sua risada maléfica e diz que ele é tão fraco que nem vale a pena finalizar, pois mesmo que viva, não será uma ameaça. Pra apanhar e ficar calado. Galford fala que pode fazer um relatório para a capital, que pode trazer problemas para ele. Contra isso, nosso prota fica sem argumentos. Alicia se envolve e diz que vai contar toda a verdade para a capital. Nosso prota fala para ele não entrar em seu caminho ou mexer com as suas posses. Caso contrário, não terá piedade novamente. Mete o pé. Galford vai embora. Ren vai até o nosso prota e pergunta se ele ainda tem as porções de cura para curar os elfos. Ele entrega e ela diz que ele é muito gentil. Ele vira o rosto e pede para ela parar com essas bobagens, ou então vai destruir toda a floresta. Você entendeu, velho? Antes de ir, ela pede para ele dar uma olhada na Shera. Shera tá diante de seu irmão. Mesmo odiando ele, ela não esperava que eles fossem se despedir assim. Ela começa a chorar e abraça o nosso prota. 3 dias se passam e ainda por falta de energia, ele tá só a fraqueza. E para piorar a situação, eles estão falidos. Mesmo cumprindo a missão de evitar a guerra com os elfos, o cliente era o Galford. E como nosso prota deu uma coça nele, não irão receber R$1 sequer. Vou pegar esse cara, entendeu?
Durante a noite, em outro lugar, um homem foge desesperado, clamando por ajuda. Porém, seu destino já está selado. Alicia aparece diante de vários corpos e comenta com desprezo que os humanos são tão horríveis que merecem desaparecer. Em outro local, um homem observa os corpos ao seu redor e declara que todos na vila que adoravam ao Lorde Demônio receberam a salvação. No castelo da capital, Alicia retorna de sua missão e conversa com uma empregada. Alguém se aproxima, a empregada já treme na base e mete o pé. O homem de mais cedo aparece e pergunta se ela já relatou ao rei sobre o incidente com os elfos. Ela fala que o rei já encerrou esse assunto. Ela o chama de Sandler e, sabendo que ele estava numa vila ao sul, ela pergunta se ele odeia os humanos. Pelo contrário, ele afirma que os ama, já que são descendentes daqueles abençoados pelos deuses, o que lhe dá um motivo ainda maior para mandar todos os adoradores do Lorde Demônio de encontro à verdadeira luz. Só cachaça. Ele se retira, pois ainda tem assuntos a tratar na cidade de Faltra. Ele revela que também está indo para lá, pois o sumo sacerdote teve uma visão sobre a ressurreição do Lorde Demônio na cidade. No meio da floresta, Shera tenta fazer sua primeira invocação e acaba invocando uma espécie de pássaro. E a habilidade especial dele é a sincronia de visão, um poder que permite ela enxergar tudo que a invocação enxerga. Como consome muita energia, não é recomendável usá-lo por muito tempo. Shera nem disfarça a sua decepção. Tô triste. Ainda assim, Shera decide fazer um pacto de servidão com ele. Ela pega uma pedra e nosso prota demonstra interesse. Ren fala que é uma pedra mágica usada para o ritual e dá uma para ele também. No jogo, essa pedra também não existia. Ela faz o encantamento, põe a pedra na boca e sela o pacto com uma bitoca. Apesar da invocação não ser forte, nosso prota comenta que ela pode ser de grande ajuda. Ele pega uma moeda e arremessa para longe e pede para Shera enviar o pássaro. Enquanto voa, ela fica impressionada quando passa a enxergar tudo que ele vê. Lá embaixo, ela avista a moeda. Ele pede para ela atirar uma flecha e ela acerta em cheio. Ele explica que usando o pássaro, ela pode atacar inimigos em posições que não pode ver normalmente. Ela o agradece e fica feliz pela invocação. Mal sabe ela que ele viu essas informações em um guia quando jogava. Depois disso, elas decidem tomar um banho e nosso prota fica atrás de uma rocha esperando elas. Ele ouve um grito de desespero e quando se vira, Edelgard aparece segurando a Ren. Ela a solta e diz que veio apenas conversar. Alguém a informou e agora que a tocou, tem certeza que sentiu a alma do Krebskull dentro dela. Shera pergunta o que está acontecendo. Ela decide contar a verdade e revela que o Lorde Demônio está selado dentro dela. Minutos depois, Ren pede desculpas e diz que só não queria que ela carregasse o peso desse segredo. Shera a abraça e começa a chorar e mesmo sendo fraca, ela quer ajudá-la. Tá bom, quantos sentimentos. Mesmo sabendo que a alma do Lorde está nela, Edelgard não a matou e Shera pergunta por quê. Ela fala que não é assim tão simples, tem todo um procedimento para ressuscitar o Lorde. Nosso prota pergunta se ela conhece uma forma de revivê-lo sem a Ren morrer. Ela diz que sim e garante que a vida dela não correrá risco. Pelo contrário, ela será venerada como a mãe do Lorde Demônio. E como prova de que está falando a verdade, ela vai ensinar o ritual e deixar tudo nas mãos deles, sem a interferência dos corrompidos. Sendo assim, ele aceita a condição. E quando o tal Lorde reviver, ele vai botar ele para dormir de novo. Tá maluco? Ela diz que o Lorde não vai perder para ele assim tão fácil. Ele pergunta se ela já esqueceu da coça que levou dele. De repente, eles sacam suas armas. Ela diz que daqui a 3 dias, durante a lua cheia, eles realizarão o ritual na Torre da Chuva Estelar. 3 dias se passam e eles estão numa taverna batendo rango. Alicia aparece e pede para nosso prota voltar para a pousada imediatamente. No caminho, ela conta que Sandler, um paladino, está na cidade e seu nível é acima de 100. Nesse caso, nosso prota acha que ele pode ser tão forte quanto o Galforte, ou até mais. No jogo, paladinos nunca o desafiaram, então ele não sabe muito sobre eles. Ela fala que se ele acreditar que eles são adoradores do Lorde Demônio, Sandler vai matá-los. Por isso, o ideal é que fiquem no quarto até ele sair da cidade. No entanto, eles acabam esbarrando com Sandler e os outros paladinos. Ele menciona que estava procurando por ela. Ela diz que veio cumprimentar os aventureiros com quem trabalhou na última vez. Ele se apresenta e pergunta quem é o cara ao lado dela. Como eles têm uma missão importante à noite, nosso prota não quer provocá-lo, então precisa agir normalmente. Porém, a arrogância toma conta. Ele diz o seu nome e revela que é um Lorde Demônio de outro mundo, deixando elas sem reação. Para quebrar o gelo, Alicia comenta que ele gosta de fazer piadas. Ele se aproxima e mesmo que seja
seja uma piada, ela ser amiga de alguém que alega ser um lorde é um problema que ele não pode ignorar. Ela fala que não tem motivos para se envergonhar deles. Ren se envolve e pergunta se tem algum problema eles se encontrarem com a Alicia. Ele manda ela se colocar em seu lugar, caso contrário sofrerá uma punição divina. Do nada ela começa a se sentir sufocada. Por causa de sua fé, ele fala que esse é o poder que recebeu dos deuses. Nosso prota percebe que ela está sendo esmagada por uma corrente de poder mágico. Ele o provoca dizendo que esse é um feitiço muito simples. O feitiço é quebrado e ela volta a respirar. Sandler fala que ele também merece uma punição divina. Seus olhos liberam uma luz e nosso prota reflete a magia. No fim, ele acaba ficando petrificado. Nosso prota diz que ele deve ter usado a evocação sutil, uma habilidade que os magos usam depois de chegar ao nível 60. Além disso, ela permite usar magias sem mencionar o nome delas. Alicia pergunta se o feitiço de petrificação vai passar. Ele diz que depende do mago, mas com o passar do tempo ele voltará ao normal. Os paladinos levam Sandler de volta. Mais tarde, na pousada, antes de saírem, Ren sugere contar a verdade para Alicia. Shera não vê problemas em contar. Por outro lado, nosso prota é contra. Como a Alicia é um cavaleiro imperial, ela não pode ignorar a ressurreição do Lorde. Ainda assim, Ren quer acreditar nela. Já avisei que vai dar merda isso. Logo depois, ela conta a verdade. Alicia fica emocionada por ela ter contado esse fardo. Sendo amigas, ela diz que vai ajudá-la o quanto puder e então a abraça. Shera também se emociona e se junta ao abraço. No entanto, nosso prota acredita que Alicia aceitou essa situação fácil demais e sente uma certa ansiedade que o deixa incomodado. Chegando na torre, Edelgard avisa que já está tudo preparado para o ritual. Alicia também aparece, mas Edelgard não se incomoda. Nosso prota acha estranho, pois jurava que ela não ia gostar disso. Para que a ressurreição funcione, ela explica que o poder mágico deve ser inserido na alma do Krebskull. Ren se deita e nosso prota começa a procurar pelo núcleo. Ele encontra e começa a inserir o seu poder. O círculo mágico libera uma onda de magia. Após isso, o corpo dela também libera uma onda de magia e de repente a Krebskull renasce. Edelgard fica animada com o sucesso da ressurreição. Por outro lado, Shera fica preocupada. Já a Alicia fica impressionada. Uma explosão acontece, cobrindo todo o ambiente de fumaça. Em seguida, a Krebskull aparece. Sua aparência duvidosa deixa nosso prota surpreso. Ele pergunta se ela realmente é a Lorde Demônio. Ela diz que sim. Para não ficar por baixo, ele também se apresenta como um Lorde Demônio de outro mundo e diz que vai acabar com ela. Calma aí, paizão. Na tentativa de amedrontá-lo, ela demonstra um pouco do seu poder e diz que vai eliminá-lo de uma forma brutal. Porém, a amnésia bate e ela se esquece de como fazer isso, o que deixa todo mundo sem reação. Ela desiste de pensar em uma forma e diz que vai destruir tudo, pois é isso que um Lorde faria. Nosso prota fica confuso e fica na dúvida se ela perdeu a memória. Alicia menciona que o Lorde veio para destruir todas as raças mortais. Tá maluca? Ren resolve tirar suas dúvidas e pergunta por qual motivo ela quer destruir tudo. E mais uma vez, a Lorde tenta se lembrar de alguma razão específica. Não tô lembrado não. Se isso não é uma vontade dela, Shera pede para ela não eliminar ninguém. Como ela não se lembra do motivo, ela simplesmente diz que não vai mais eliminar ninguém. Tá bom. Por alguma razão, Alicia fica incomodada e pergunta se Edelgard está de acordo com isso. Ela acha estranho, mas diz que não tem objeções, pois tudo o que importa para ela é a vontade da Lorde. A fome bate e a Lorde pede alguma coisa para comer. Shera dá uns biscoitos e quando ela experimenta, acha muito bom. Eu quero é pão. Ela gosta tanto que menciona ter se lembrado de sua missão. Nessa hora, eles entram em pânico. E ela completa dizendo que renasceu para devorar todos os biscoitos do mundo. E mais uma vez, Alicia parece não gostar muito da atitude da Lorde. No caminho até a cidade, nosso prota pergunta se a Ren vai aceitar o desfecho dessa história. Não é fácil aceitar, já que ela, sua mãe e sua avó sofreram muito enquanto gastavam a vida tentando derrotar a Lorde Demônio. Nesse momento, eles avistam uma criatura no céu. Ele desce e parabeniza a Lorde pela ressurreição, mas ela não faz ideia de quem ele seja. Seu nome é Eulerix, aquele que serviu os Lordes por gerações. Nosso prota se lembra dele no jogo, o bicho é brabo. Além de ser o mais velho, ele também é o mais forte dentre os corrompidos. Ele sugere fazer um sacrifício, eliminando aqueles que ainda estão vivos na presença dela para comemorar a ressurreição. Ela fica irritada, pois se ele eliminá-los, ela vai ficar sem biscoitos. Ele fica confuso, já que ela é a líder de todos os seres das trevas e a sua responsabilidade é acabar com as raças mortais. Acreditando que a ressurreição precisa ser corrigida, ele avança para atacá-la, mas Edelgard a defende.
entende. Ele dá um super giro e a joga para longe, e em seguida afunda o chão com ela. Ele a segura e ela fala que não é certo os corrompidos desobedecerem às ordens da Lorde. Ele diz que as almas da Lorde Demônio são limitadas, enquanto aquela Krebskume existir, a verdadeira não será ressuscitada. Ele sente algo vindo e a joga para longe. Nosso prota manda um ataque e ele desvia voando para o céu. Ele tenta outro ataque, causando uma grande explosão. Apesar disso, ele sai do fogo com tudo para cima dele. Imediatamente, nosso prota põe um círculo mágico no chão e se afasta. Eulerix acaba pisando no círculo, causando outra explosão. Como ele é rápido, acaba alcançando nosso prota e criando uma espécie de lança para atacá-lo. Porém, seu ataque é refletido e a lança o atravessa. Ele fica surpreso, já que a reflexão mágica era um poder exclusivo do Lorde Demônio da Mente, chamado Equivarus. Nosso prota se lembra que foi o primeiro jogador a derrotar o Equivarus. Como recompensa, ganhou o anel que reflete magia. Vendo que não pode derrotá-lo, ele sai desesperado para acabar com a Krebskume. Ren se joga na frente para protegê-la e logo em seguida nosso prota ataca. Por tê-la salvado, ela diz que a Ren merece elogios. Shera diz que nessas horas se deve a agradecer, dizendo obrigado. Sendo assim, ela agradece por Ren tê-la salvo. Eulerix reconhece que nosso prota é um ser anormal. Ele se transforma e vai embora. Depois disso, já que a Krebskume vai para a cidade, Edelgard prefere ficar esperando por ela na floresta. No caminho, Alicia menciona que terão problemas se mencionarem o nome da Lorde na cidade. Desde que tenha biscoitos, ela permite ser chamada por outro nome. Nesse caso, Shera sugere chamá-la pelo nome de Clem. Já na pousada, o cansaço bate e nosso prota se deita. Clem pergunta o que aconteceu com ele. Shera explica que quando ele usa magia, o homem fica cansado e perde toda a sua disposição. Clem não tem esse problema e menciona ter uma fonte infinita de magia dentro de si. Ele pergunta o que aconteceu com as outras duas. Como o quarto é pequeno, Shera fala que a Ren ficou no quarto da Alicia. Do nada, ela diz que vai ajudá-lo a se recuperar e o homem entra em choque. Ei, princesa, vai dormir. No quarto ao lado, Alicia tá na janela. Ela se lembra dos seus pais dizendo que ela deve colocar os humanos em primeiro lugar e os semi-humanos em segundo. Em seguida, uma outra lembrança onde o rei diz que sacrifícios são necessários para o bem da nação. Ela precisa que a Lorde cumpra sua função e elimine as raças mortais para transformar o mundo em um lugar belo. Em uma igreja, Sandler aparece de volta ao normal e tá com muita raiva pelo que nosso prota fez com ele. Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! No dia seguinte, no caminho até uma cafeteria, Shera e Clem estão animadas cantando uma música sobre biscoitos. Vendo isso, Alicia fica pistola da vida. Já na cafeteria, em uma mesa separada, Diablo e Celestine estão batendo um papo. Quero todos os paus, galera. Eu também! Ele explica que a Clem perdeu a memória, mas que continua sendo a Lorde Demônio, e pergunta o que ela acha disso. Como ela não tinha acreditado, veio pessoalmente para conferir a história, e diz que vai continuar observando. Logo depois, no caminho até a pousada, Shera fica contente por saber que a Celestine entendeu a situação da Clem. Quando ela se vira, percebe que a Ren e as outras sumiram. Em um beco, Alicia tá levando a Clem para outro lugar. Ren pergunta para onde elas estão indo. Ela conta que seu objetivo era levar apenas a Clem e depois a Shera. Porém, ela não tem certeza do que seria a chave. Na pousada, nenhum sinal delas no quarto. Sendo assim, ele pede para ela ficar na espera, caso as meninas apareçam. E ele sai para procurar por elas e tem uma sensação ruim. Alicia revela que quer recuperar as memórias da Clem para despertá-la completamente como uma Lorde Demônio. E lembra que um dos sacerdotes corrompidos disse que é necessário mais do que poder mágico para isso acontecer. Ren fica surpresa com tudo isso e pergunta por que ela tá agindo assim. Ela demonstra suas reais intenções e não precisa mais fingir que é amiga de todas. Clem diz que já foi ressuscitada por inteiro. Alicia discorda, já que ela não pretende eliminar as raças mortais. Clem perde a paciência e ameaça queimá-la se continuar nesse assunto. A garota não bate bem da cachola e se oferece de bom grado para ser queimada, caso isso ajude ela a despertar. Tudo isso para livrar o mundo das raças mortais e torná-lo um lugar belo. Essas palavras fazem a Ren juntar as peças e descobrir que aquela mulher que Galuk mencionou na pousada se trata da Alicia. Ela revela que realmente manipulou o Galuk e entregou Gregory disfarçado de espada. Nessa hora, Sandler e sua tropa aparecem procurando por Alicia. Para
Para tirar o dela da reta, ela mente dizendo que estava fazendo uma investigação secreta e acusa a Ren e seu grupo de serem adoradores do Lorde Demônio e que ela acabou de salvar essa criança deles. Ren fala que a verdadeira adoradora da Lorde é a Alicia. Ela nega e se faz de vítima. Sandler acredita em Alicia e se prepara para pegá-la. Para fugir, ela invoca o Azulau. Imediatamente, os lacaios de Sandler se usam como escudo. Azulau avança, derrubando alguns. Outros começam a segurá-lo, impedindo-o de fugir. Ren tenta entender por que os lacaios obedecem ordens que podem matá-los. Sandler diz que eles vivem para a vontade de Deus e se morrer for necessário, isso é uma honra para eles. Ele ataca o Azulau, desfazendo a invocação. Ren pula para atacá-lo, mas ele a segura no ar com a sua habilidade. Alicia se aproxima dela e comenta que o ódio é a chave. Ela desmaia e acorda dentro de uma jaula com a Clem, sendo levada para a igreja. Ela a chama de fraca por perder para Sandler e dá um biscoito para ela. Ela soube pela Alicia que a Ren e sua família sofreram muito por causa dela, mas apesar disso, ela a salvou. Ren não entende por que fez isso. Mesmo passando a vida com medo e isolada, não consegue desejar o mal a ela. Viver sem liberdade é doloroso e ela entende que seria natural a Ren querer odiá-la. Ela também viveu selada e sozinha, só porque nasceu como uma Lorde Demônio. Ren acredita que elas não são tão diferentes e quer usar esse motivo para protegê-la da Alicia. Se ela usar seus poderes, pode destruir a gaiola e mandar todo mundo de Vasco. Ren pede para ela não fazer isso e que ela deve continuar agindo como uma boa pessoa. Mesmo não entendendo direito, ela promete fazer isso. Chegando na igreja, Ren avista várias ferramentas de tortura. O nervosismo toma conta e ela nega ser uma adoradora da Lorde e não vai fazer uma confissão falsa, mesmo que seja torturada. Sandler acredita que a tortura vai salvar a alma manchada dela e que vai guiá-la até o paraíso. Ela pergunta se ele acha que é um deus ou algo do tipo. Ele se acha tão perfeito que acredita ser um deus enviado para salvar o mundo. Eu sou um deus, criatura ridícula! Alicia aparece e comenta que se ela não quer sentir dor, deveria pedir ajuda para Clem. Ela diz que não precisa de ajuda e pede para ela continuar mantendo a promessa. Você vai morrer! Ren pergunta para Alicia se todos os momentos que passaram juntos foi uma mentira. Ela deixa o resto com Sandler e se retira sem dizer uma palavra. A noite cai e nosso prota já tá cansado de tanto procurar. Ele escuta um barulho e percebe que está em frente à guilda. Lá dentro, Emily e uma galera estão fazendo uma comemoração. Diablo entra e quando vai pedir a ajuda, o homem fica sem reação, pois não faz ideia de como um Lorde pediria um favor. Ele tenta falar normalmente, mas as palavras não saem. Nessa hora, um garoto entra dizendo que um amigo disse ter visto um paladino levando a Ren e uma garotinha para a igreja do Distrito Norte. Diablo agradece a informação e sai correndo. Emily e Sylvie ficam impressionados por perceber que ele agradeceu. Ao mesmo tempo, não muito distante da cidade, um exército de corrompidos aparece com Edelgard assumindo a liderança. Rapidamente, Galford pede para seus cavaleiros avisarem Celestine para reforçar a barreira. Na igreja, Sandler pega um grande alicate e prepara para torturá-la. Clem quer ajudá-la, mas a Ren não quer que ela se envolva. Ele faz um pequeno corte na orelha dela e em seguida a perfura. Clem fica brava e ameaça eles de morte. De repente, Sandler ataca a Clem e não dá a mínima se ela é uma criança. A roupa cai e acaba revelando sua verdadeira aparência de corrompido, o que deixa eles espantados. Ela fica pistola e seu desejo de eliminá-los só aumenta. Ele saca sua outra espada e quando vai atacá-la, Ren consegue se soltar e pula na frente do ataque. Ela fica gravemente ferida e pede para Clem fugir. Mesmo querendo eliminá-los, a Ren mais uma vez a lembra de sua promessa. No entanto, Sandler crava sua espada nela e, achando pouco, ele crava mais 3. Tudo isso é demais para Clem e ela explode de raiva, liberando a sua energia. Ren, já nas últimas, entende o que Alicia quis dizer mais cedo sobre o ódio ser a chave. O ódio é tão grande que ela ressuscita na sua verdadeira forma de Lorde Demônio. Sandler tenta peitar de frente, mas ela faz alguma coisa com seus olhos e então o ataca com uma rajada de magia. A magia destrói a igreja e atinge a barreira da cidade, chamando a atenção de todos. Nosso prota chega no local e logo após chega a Shera. Ela conta que estava procurando por todos com a sua invocação, quando avistou a Ren já nas últimas. Ele entrega várias poções de cura e pede para ela salvar a Ren, enquanto ele vai cuidar da Lorde.
Fora da cidade, Edelgard e Eulerix aguardam a barreira ser quebrada. Alicia aparece e ele pergunta por que tem uma mortal se aproximando. Ela revela que foi a Alicia a responsável pela ressurreição completa da Lorde. Na cidade, Celestine está se esforçando ao máximo para segurar a barreira. Sylvie vai até Galford e pede para ele não se envolver no círculo mágico ao norte, pois o Diablo vai cuidar de tudo por lá. Nosso prota está diante da Clem e vendo que suas palavras não vão fazê-la se lembrar dele, ele decide forçá-la na base da força. Ela tenta atacá-lo, mas ele desvia e começa a correr, atraindo a atenção dela. Shera aproveita a oportunidade e corre na direção da Ren. Clem começa a atacá-lo enquanto ele corre e desvia dos ataques. Vendo que ela tem um grande poder destrutivo e como as torres da barreira estão próximas, ele decide restringir sua área de ataque para proteger a cidade e começa a colocar pontos de magia no chão. Percebendo que ela vai atacar, imediatamente ele cria um escudo e ela manda uma baforada de magia. Em seguida ela pula e o ataca com magia de eletricidade. Seu anel ativa e a magia é refletida, fazendo-a cair. Ele aproveita e põe outro ponto mágico. No meio da poeira, ela avança com tudo para cima dele, mas ele desvia a tempo. Shera usa todas as poções de cura e implora para que não seja tarde demais. Ela acorda e Shera pergunta o que aconteceu. Ela conta sobre a traição da Alicia e como a Clem foi manipulada para despertar como a Lorde. Vendo os frascos no chão, ela pergunta o que são isso. Shera fala que são as poções de cura que o Diablo deu para ela usar. Ren fica espantada quando percebe que ele está lutando sem ter como se curar. Nosso prota continua colocando os pontos de magia, mas recebe em cheio um caixão de pedra. Olha a pedra! Se ele não fosse nível 150, já tinha ido de Vasco há muito tempo. Enquanto foge, ele percebe que não tem mais poções de cura. No jogo, ele jogava só e nunca precisou compartilhar os seus itens. Então, nunca tinha ficado sem poção de cura. Clem enche a mão de caixões e tenta acertá-lo. Nessa brincadeira, um voa em direção às meninas. Para a sorte delas, o protetor das mulheres se joga na frente. Nosso prota consegue colocar o último ponto de magia, totalizando 13 deles. Emília avisa que levou as meninas para longe e que agora ele pode lutar mais tranquilo. Sendo assim, ele ativa os pontos mágicos que criam um grande círculo, ocasionando um grande ataque e no fim uma grande destruição. Apesar disso, ela ainda consegue se mover. As meninas aparecem e chamam a atenção dela. Ren fala que tá bem e pede para ela voltar ao normal para que possam comer biscoitos de novo. As palavras conseguem alcançá-la e seu corpo começa a reagir. O círculo mágico desaparece e Celestine finalmente pode relaxar. Fraqueza. Clem volta ao normal e as três se abraçam e ela pede desculpas por ter quebrado sua promessa. Ren pretende continuar ao lado dela, mesmo que os outros não a perdoem. Nosso prota pede para Emily não contar sobre o que aconteceu. Apesar de não saber toda a história, ele nunca faria as meninas chorarem. Ao mesmo tempo, Alicia e Edelgard ficam surpresas quando não sentem mais a presença da Lorde. Eulerix fica com raiva, pois essa é a segunda vez que Edelgard fracassa, e diz que ela vai pagar com a sua vida. Ela fala para Alicia correr para a cidade assim que ela der o sinal, e então ataca os corrompidos. Já de manhã, Sylvie agradece nosso prota pelo bom trabalho. No entanto, ela descobriu que a Clem é a Lorde Demônio, e como o chefe da guilda não pode deixá-la solta por aí, pois é seu dever proteger as raças mortais. Ele pergunta se ela pretende enfrentá-lo. Apesar de confiar nele, ela não confia na Lorde. Nosso prota tenta pensar numa solução e tem uma ideia quando olha para a coleira de escravização. Ele menciona que tem uma forma dela viver na cidade e continuar comendo os biscoitos com as meninas, e mostra a pedra mágica de invocação, que pode ser usada para torná-la sua serva. Na hora, Sylvie entra em choque e não consegue acreditar nessa loucura. Shera conta que, embora sejam servas do nosso prota, elas são livres para fazer o que quiser. Nesse caso, ela acaba aceitando. Ele cita o encantamento e põe a pedra na boca, tornando-a sua serva. Depois disso, Sylvie vai até Galford para contar que, graças ao nosso prota, a Lorde não foi revivida e os corrompidos se retiraram. Na pousada, nosso prota tá deitado, só no ponto de tirar aquele cochilo. As meninas se juntam a ele e também chamam a Clem. Como ela é perigosa e matou vários seres mortais, ela fica com receio de ir. Nosso prota manda real, dizendo que ela nem chegou perto de derrotá-lo, até porque ele é o verdadeiro Lorde Demônio. Ela fica feliz e corre para a cama. O sono é interrompido quando Alicia aparece só o pó da rabiola, segurando a Shera com uma faca. Clem pede para ela soltar a Shera, para que ela possa acabar com ela de uma vez por todas. Alicia diz que vai soltar ela assim que resolver o que veio fazer. Depois disso, Clem pode fazer o que quiser. Como a Lorde tem poder de curar os ferimentos dos corrompidos, ela pede sua ajuda para curar Edelgard, e explica que os corrompidos deram uma coça nela depois que o plano de ressuscitar a Lorde falhou. De
Diablo percebe que quando estava na Torre da Chuva Estelar, ela não se incomodou com a presença da Alicia, porque na verdade elas já se conheciam. Twain não quer ajudá-la, mas pergunta o que o nosso prota acha disso. Ele pede para ela ajudar. Sendo assim, ela levanta a mão e num instante a garota acorda curada. Ela agradece e pergunta por que a Clem voltou à sua forma original. A razão para isso foi o nosso prota e as meninas que arriscaram a vida para ela voltar. Edelgard não entende por que eles fariam isso, já que os corrompidos são inimigos dos seres mortais. Embora ela também não entenda, decidiu viver na cidade com os humanos e pede para ela nunca mais atacá-los, caso contrário deixará de ser sua seguidora. Então Edelgard promete que nunca mais vai mexer com eles. Alicia larga a faca e agradece. Como ela é um cavaleiro imperial, Ren pergunta como ela acabou sendo uma adoradora do Lorde Demônio. Quando criança, ela foi exposta demais ao lado sombrio de pessoas arrogantes, como seus pais, os cavaleiros imperiais e até mesmo o imperador. E como não acreditava que havia lugar para ela nesse mundo, vivia sozinha, apenas com ódio em seu coração. Diablo consegue entender os sentimentos dela, já que ele sempre jogava sozinho e não se encaixava em lugar nenhum. Sabendo que a Clem não vai voltar atrás e derrotar as raças mortais, ela pega a faca e decide ir de Vasco. As meninas tentam impedi-la e uma luz surge iluminando todo o quarto, e a faca começa a desaparecer. Como ele havia dito uma vez, ele pede para ela relaxar. Considerando o pecado que ela cometeu, ela acha que não há mais volta. Ele fica bravo e diz que ela é muito inocente em achar que a morte é a solução, e aconselha ela a viver a vida como quiser e fazer o certo quando alguém precisar de sua ajuda, e esse será o seu lugar no mundo. A luz desaparece e ela começa a chorar e pergunta se alguém tão terrível como ela pode achar um lugar no mundo. Shera não acha ela horrível, caso contrário ela não teria salvo a vida da Edelgard. Ren fala que chegou a odiá-la, mas agora que a entende, consegue perdoá-la. Na manhã seguinte, eles se despedem da Alicia. Ela sai à procura do seu lugar no mundo. No caminho, um garoto fera acaba caindo em sua frente e ela faz um curativo nele. O garoto agradece e isso a deixa feliz. Diablo e as meninas estão indo em uma nova missão. Do nada, elas pedem para ele escolher qual será sua mestre. Ele passa direto por elas e diz que não vai fazer isso, pois ele é o Diablo, o Lorde Demônio temido por todos. Deixem um comentário aí embaixo caso vocês queiram a segunda temporada desse anime. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, até a próxima. E você que deseja ser o nosso patrocinador, que quer nos ajudar a realizar esse sonho, torne-se membro. É apenas R$ 2,99. Tá barato demais. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.